Fala, meus queridos, a Lei Magnitsky batendo na porta de autoridades brasileiras. O deputado Eduardo Bolsonaro diz que agora mais autoridades brasileiras serão sancionadas, e não somente sanções, mas com a Magnitsky. Vamos falar sobre isso, escuta isso. É que existem várias outras pessoas para serem sancionadas, não somente com visto, mas até através da Lei Magnitsky, no meu ver. Até Magnitsky. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá, sem muito lero-lero, vamos começar com o nosso querido Flávio Bolsonaro. Olha só a bomba que ele soltou aqui. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos e para a Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio. Ali estão comprovadas as vinculações do Comando Vermelho com o Hezbollah. Ali está identificado, inclusive, empresa onde eles fazem a lavagem de dinheiro em Minas Gerais. O Alan tocou num ponto no início. Cara, isso é uma bomba. Pessoal, compartilha isso. Isso é uma bomba. O senador Flávio Bolsonaro acaba de dizer que ele compartilhou a inteligência brasileira que mostra que o Hezbollah está junto com o Comando Vermelho, com o PCC, Organização Criminosa do Brasil. Isso é importantíssimo. Compartilhe com todo mundo. Sobre um relatório de inteligência das Forças de Segurança do Rio de Janeiro que foi para Washington. Quem fez isso fui eu. Eles trouxeram para mim esse relatório de inteligência. Vocês lembram quando os Estados Unidos esteve no Brasil e muitas pessoas pensavam que ele ia vir falar com o Bolsonaro e, na verdade, ele chegou ao Brasil e pediu para que o Lula colocasse o Comando Vermelho, o PCC, como uma organização terrorista? Quem lembra disso aí, coloca eu. Lembra? Eu lembro claramente. Eles queriam. Então, nesse momento, ele conversou com o Flávio Bolsonaro, ele se reuniu com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, ele está nessa comissão. Lembra que o presidente Bolsonaro disse que nós vamos vencer as comissões e por isso vamos escolher esses caras para pegar as comissões? E muitas pessoas falaram, a comissão não serve de nada. Como que não serve de nada? Nós temos agora o Felipe Barros vindo aos Estados Unidos conversar com Poio Carvajal para trazer novidades para a gente, para investigar dentro do Brasil. E nós temos o Flávio Bolsonaro na outra comissão fazendo a mesma coisa, levando para os Estados Unidos documentos que provam que Hezbollah, Hamas estão infiltrados. São grupos terroristas, sim, protegidos pelo Lula. Que é classificado como reservado, né, por isso eu não pude dar publicidade a isso. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos e para a Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio. Porque o que é que eu posso falar que tem ali nesse relatório de inteligência? Ali estão comprovadas as vinculações do Comando Vermelho com o Hezbollah. Ali está identificado, inclusive, empresa onde eles fazem a lavagem de dinheiro em Minas Gerais, com a participação de um sancionado com a lei Magnitsky, que é classificado assim, que pertence ao grupo terrorista do Hezbollah, participando, inclusive, com pessoas suas, nessas pessoas jurídicas, e também mostrando a rota de tráfico que existe vindo da tríplice fronteira do Brasil ali com o Paraguai e com a Argentina. Então é óbvio que os Estados Unidos estão de olho nisso também, porque eles têm a consciência, como nós, né, temos, que no fim das contas o dinheiro dessa atividade terrorista deles é o que vai acabar comprando os drones com bombas lá na guerra da Rússia com a Ucrânia. É lá que vai parar esse dinheiro. Nesse relatório de inteligência também tem ali o levantamento de que o próprio Comando Vermelho envia pessoas para a Ucrânia para fazer o treinamento do uso desses drones com bombas das mais variadas formas, seja aqueles drones kamikaze, que o drone explode junto com a bomba, seja como nós vimos os marginais utilizarem ontem no Rio de Janeiro, um drone que solta bomba. Isso está noticiado na imprensa, é público, então há uma suspeita de que essas técnicas foram apreendidas por esses marginais que foram enviados pelo Comando Vermelho lá para a Ucrânia. Então é óbvio que esse recurso é o que chega também, né, não só... Sem contar que o Hezbollah infiltrado no Brasil, eles podem pegar passaporte brasileiro, e passaporte brasileiro você pode entrar em vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Perigosíssimo, perigosíssimo. Em drogas, mas também em dinheiro, que já chega branqueado, um dinheiro que parece ser limpo, que chega para abastecer esses cartéis, para dar suporte financeiro para esses cartéis comprarem suas armas, enfim, usarem dinheiro para corromper autoridades nos Estados Unidos e na Europa. Então isso é muito grave, e eu tenho a convicção de que pode ter alguma vinculação, tudo o que está acontecendo lá, no tocante à Venezuela, para quebrar esse fluxo de alimentação de drogas entrando no território americano por intermédio da Venezuela. Certamente, ao se aprofundar as investigações, vão ver que o Brasil também é rota de drogas nesse sentido. E aí você veja, né? Eu fiz um comentário na minha rede X sobre um vídeo que o secretário de Guerra dos Estados Unidos colocou na sua rede X também, aqueles vídeos clássicos, né, aqueles barcos cheios de drogas sendo explodidos com os traficantes dentro.
E eu vibro com aquilo, eu acho aquilo maravilhoso. Não tem outra forma de tratar terrorista. Quem é que acha maravilhoso? Bota eu acho maravilhoso, maravilhoso, comida para peixe, maravilhoso. Eu fiz um comentário, olha, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, eu tenho conhecimento, não sei se é verdade, que tem muitos barcos também que chegam com muitas drogas aí pela Baía de Guanabara, que abastecem não só o Rio, mas o Brasil inteiro. Você não quer passar uns meses aqui? Numa clara referência a que a gente precisa fazer um combate a esses marginais à altura do que eles merecem, que é explodindo esses caras mesmo. Não tem outro jeito. Quem resiste à prisão, quem resiste à autoridade policial, atirando no policial com fuzil, ele tem que ser neutralizado. Aí eu fui criticado e a extrema-esquerda passou a me acusar de ser contra a soberania nacional porque eu tinha feito essa insinuação. E para mim hoje está muito claro que o Lula não defende a soberania do Brasil. O Lula defende a soberania dos traficantes. O Lula defende a soberania desses marginais, que ele está defendendo, esses marginais que comemoraram a eleição dele dentro dos presídios. Não é à toa que o Lula tem quase 90% dos votos dentro dos presídios, porque esses marginais se identificam com o governo Lula. E aí o Alan foi mais além. Eu fico até preocupado de dar minha opinião aqui, porque... Mas exatamente. Mas você pensa, pessoal, se você fosse bandido, você votaria para quem? Pro Bolsonaro ou pro Lula? Pô, se você fosse bandido, você ia votar pro Lula, é óbvio. Você vai votar para um cara que diz que bandido bom é bandido morto? Ou você vai votar para um cara que diz que o traficante é vítima do que consome? Se você é bandido, você quer o Lula. Isso é uma coisa óbvia. Pessoal, isso aí, me desculpa, mas é ser coerente. É o bandido ser coerente. Nenhum bandido vai querer o Bolsonaro. Um cara que não rouba, um cara que é honesto. Não, bandido não confia em pessoas honestas. Então, todo bandido, numa questão de coerência, apoia o Lula. Isso aí é fato. Vamos lá, vamos falar da Lei Magnitsky. Então, dois vídeos aqui do Eduardo Bolsonaro, vamos lá. É perda de vistos, mas que há análises sendo feitas e que caberá ao Departamento de Estado dos Estados Unidos decidir, afinal, se esses vistos serão revogados ou não. Mas eu queria, se o senhor puder, informar quais os nomes que estão em análise, que estão sendo conversados aí nos Estados Unidos. Olha, Capelli, isso é uma discricionariedade do Departamento de Estado. Claro. Né? Eu não fico confortável em fazer certos comentários. Né? O que eu posso te dizer é que a humilde opinião desse deputado federal, que tem sido a minha opinião, que eu publicizo nas minhas redes sociais, é que existem várias outras pessoas para serem sancionadas, não somente com visto, mas até através da Lei Magnitsky, no meu ver. Por exemplo, uma delas é o delegado Fábio Shor. O Fábio Shor, ele esteve nos Estados Unidos quando foi alterado os dados do Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Dados esses que só apareceram em 2024, ou seja, mais de um ano após a viagem do presidente Bolsonaro para Orlando, no final de 2022. Então isso aí me leva à conclusão de que foi uma inserção falsa, feita para incriminar o Felipe Martins, e muito provavelmente tem a mão do delegado Fábio Shor aí. Eu acho, inclusive, que o caso do Felipe Martins vai servir de lead case ou para uma nova política migratória ou para a correção de brechas que existem no sistema migratório norte-americano. Porque não pode ser dessa maneira, né? Alterações sendo feitas onde você não consegue encontrar um responsável, às vezes com o nome errado do Felipe Martins, às vezes com o seu passaporte errado. Então isso tudo para mim está bem claro. E o Felipe Martins, ele acabou ficando preso 6 meses por uma viagem que ele não cometeu e agora está sendo processado nesse chamado inquérito do golpe, né, do golpe da Disney, por uma reunião que ele não participou. Onde as pessoas que estiveram nessa reunião disseram que o Felipe Martins não participou. Por exemplo, o general Gomes Freire disse, não conheço quem é Felipe Martins. Mostraram lá fotos, se não me engano, ele falou, olha, não teve na reunião. E ainda assim, Felipe Martins está preso. Por quê, Capelli? Porque se o Felipe Martins for reconhecido, se o governo brasileiro tiver a grandiosidade que teve, por exemplo, o governo americano em reconhecer uma falha no seu sistema e uma inserção falsa dos dados do Felipe Martins, se o Brasil entender e confessar de que fez, né, uma prisão ilegal, o Felipe Martins ele tem que ser retirado desse processo todo do golpe, ele tem que ser absolvido e haverá que ser responsabilizado Alexandre de Moraes, Fábio Shor e toda essa equipe. É por isso que eu ainda aguardo, e eu espero que o delegado Fábio Shor, agente da Polícia Federal, uma boa parte deles da DIP, né, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, que era comandada pelo delegado que investigou a facada do Adélio Bispo, depois foi premiado com uma adidância lá em Londres, que não é pouca coisa, quem é da Polícia Federal sabe disso. Então tem todo, né, um ecossistema embaixo do Alexandre de Moraes que é merecedor dessas sanções. Se eu for chamado a opinar sobre esses casos, eu já estou adiantando aqui, né, que a minha humilde contribuição será nesse sentido. Inclusive, se preciso, com relatórios. Mas quem decide o que é ou o que não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. É o State Department, sob a política, né, liderada pelo presidente Trump, que assim guia os Estados Unidos para seguir sendo o farol das liberdades. Certeza não. Primeiro é fake news de Itamaraty, né? Eu vi uma coletiva do Mauro Vieira, inclusive eu nunca vi um tamanho número de coletivas após uma reunião de 30 minutos, né? Mas na primeira coletiva que ele deu, ele falou que o Bolsonaro não foi assunto. Depois ele foi desmentido pelo próprio Lula, que disse que colocou na mesa a questão do Bolsonaro. E aí ele fala que a questão do Bolsonaro é do judiciário, não compete a ele que está no executivo. Mas calma lá, é o executivo dele, é o AGU dele, Bessias, que está comandando a contratação de escritórios americanos para a defesa do Moraes.
matérias da imprensa dão conta de que esse gasto pode chegar a 3 milhões de dólares. Estavam até suscitando a possibilidade de que eu, Eduardo Bolsonaro, pudesse de alguma maneira ser responsabilizado para pagar esses custos. Então, na verdade, há um devaneio, há uma narrativa que não bate com a realidade. Eu quero saber o seguinte, quando Lula, né, cruzou com o Trump na ONU, falaram que ali abriria-se a mesa de negociações e o diálogo. Depois as equipes de Rubio e Mauro Vieira se encontraram. Aí falaram, não, agora vamos abrir a mesa de diálogo dos presidentes. Aí os presidentes se encontram. Agora, não, agora vamos abrir uma mesa de diálogo para o Lula ir para os Estados Unidos ou para o Trump vir ao Brasil. Ou seja, é uma sucessão de pataquadas, de ineficiência, e todo mundo sabe onde é que está o problema. O Trump fez uma carta pública que colocou na Truth Social, no seu perfil, citando nominalmente a questão da perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Segundo parágrafo, ele vem e traz big techs americanas. Depois ele ainda fala da questão eleitoral. Então você tem na mesa tudo o que é necessário para você resgatar uma boa relação com os Estados Unidos. A questão é, Lula pode cumprir com aquilo que ele está prometendo? Pessoal, aí a pessoa fala assim, mas Fábio, por que que o Trump apertou a mão do Lula? Fábio, aí eu mostrei pra eles ontem na live de 11 horas da manhã, não sei se você assiste a gente, 11 da manhã, a gente tem uma live todos os dias 11 horas da manhã e também às 15 horas. E às 11 da manhã eu mostrei um vídeo pra vocês do presidente dos Estados Unidos falando do ditador da Coreia do Norte, o Yuzinho, falando assim, ó, eu gosto muito dele, conheço ele muito bem, eu gosto muito dele. Eu pergunto pra você, o Trump gosta muito do gordinho lá da Coreia do Norte? O Trump conhece ele muito bem? Não, claro que não. Mas o Trump é um negociador. O Trump é um pragmático. Por exemplo, olha só isso aqui. Só você tem uma ideia do que a gente fala, né? Tem gente que fica acreditando na mídia. Olha isso aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que foi ontem de madrugada, o presidente dos Estados Unidos apertando a mão do Xi, tendo uma reunião com o Xi. Você acha que ele ama o Xi? Você acha que... O Trump sempre fala que o maior inimigo dos Estados Unidos é a China. E por que eles estão se abraçando agora? Ele gosta muito do Xi, o Xi é muito inteligente, o Xi é muito forte. Mas é claro, pessoal, porque essa estratégia do presidente Donald Trump sempre vai ser estrategista e pragmático para fazer isso acontecer. Tem que ser estrategista, tem que ser pragmático. Mas vamos lá, vamos nas coincidências. Pedro Teixeira. E o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. A apuração é do analista Theo Cury. Coincidência. O governador vai para cima do crime organizado e aí vão para cima do governador. Agora cabe ao povo carioca defender esse governador. Porque eu sei que ele não é um cara muito popular, mas o momento ele está fazendo certo. Defender esse governador é defender o que é certo e ir pra cima do que é errado, que são os bandidos. Olha o que esse policial explicou pra gente. População, não deixe as imagens esconder a verdade. Não deixem. Você sabe por que eles morreram no mato? Porque nós temos centenas de vídeos aí aonde eles correm, para onde... É porque é uma jogada, eu vi outros especialistas falando, que a própria polícia fez um cerco fazendo com que eles fossem pro mato. Foram pro mato para tentar atirar na polícia do mato. Tem vídeo deles atirando do mato. Mas a polícia fez de maneira proposital para que eles fossem pro mato, porque uma vez eles no mato, aí você tem menos chance de ferir uma pessoa inocente. Porque quem tá no mato, aquela hora da noite, trocando tiro, é bandido. Então foi isso. A jogada da polícia foi fazer um cerco para que eles pudessem correr pro mato e do mato, aí eles vão encarar a polícia, mano a mano. E como ele mesmo falou, 10 homens são muito diferentes de 10 bostas. Porque você tem 10 homens treinados, melhor polícia do mundo, que é a polícia do Rio de Janeiro, bem preparado, contra 10 moleque com fuzil, meu amigo, não tem chance. eles correm, por refúgio do mato. É por isso que eles morreram no mato, entendeu? É por isso. Você sabe por que eles estão de cueca no chão? Sabe por quê? Sem sapato? Porque eles correram pelado? Aquilo ali era o quê? Banhista?
Vamos raciocinar, eles estão pelados porque eles estavam fardados, porra. Porque tiraram os camuflados. Por isso. Porque vai deitar uma porrada de homem de camuflado lá, no chão. Isso não é observado, isso não é visto, né? Né? Não é. Já escutei aí dizer, se tirar o fuzil é um ser humano. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos deles invadindo? Mas se tirar o fuzil é um ser humano, mas se não tirar o fuzil, você tem que matar o cara. Invadindo as favelas aí. Eles entraram ali na pedreira, pegaram uma mulher dentro de casa, inocente, uma senhora, e mataram, porra. Mataram a outra mulher que pediram para fazer um bolo para uma policial, envenenar um policial. Mataram tantas pessoas. Vocês que estão aqui, tem pessoas vítimas na sua família. Muitos de nós fomos roubados. Então não tem que ter pena de vagabundo, não. Olha, pessoal, eu sempre falei para vocês, eu acredito que tem que ser proporcional. O cara rouba uma bala, o crime, a punição tem que ser proporcional ao crime. O cara tá com um fuzil atirando na polícia, merece morrer. Um cara que rouba uma bala, não. Então são coisas diferentes. Tem que ser proporcional, tá bom? Proporcional. Aqui a vergonha do ano, né? A esquerdalha querendo fazer minuto de silêncio para bandido. Kate Lima vota sim. Presidente, que os bandidos vão chorar no colo do capeta. Voto não. Parabéns. Sim. Não vou fazer isso. Estão em silêncio na vala porque mereceram. Parabéns. Sujeito que pega um fuzil pra apontar pro policial fez a escolha dele. Parabéns. Não adianta vir com esse vitimismo. É bandido, é criminoso. A polícia matou e fez bem de matar. Parabéns. Vamos à votação. Hipócritas. Hipócritas. A maioria dos mortos era branco. Hipócritas vocês são. Criminosos, traficantes. Um advogado que não respeita devido processo legal. De advogado você não tem nada. Advogado de bandido você é vocês. Tal qual seu presidente que trata seu presidente que trata traficante como vítima. Vocês defendem criminosos. Parabéns, parabéns. Que minuto de silêncio para bandido é o escambau. E vamos lá na Argentina. Esos deciden no ir al proceso, lo llama un juez y no entran porque las cárceles están totalmente manejadas por el narco. La verdad que Bolsonaro avanzou muito. Aqui ela fala que o Bolsonaro fez um trabalho muito bom no Brasil. Isso é importante a gente se ouvir porque nós sabemos e agradecemos. Vamos lá. ¿Alguna vez penetraron en la triple frontera sobre todo nosotros tenemos en la Argentina 39 detenidos brasileros, de los cuales 5 Nós temos 39 presos brasileiros. Son del Comando Vermelho y unos 7. 5 de Comando Vermelho, uns 7 son del primer Comando Capital. Hemos tenido un control muy estricto. Temos um controle muito forte aqui. De estos detenidos. ¿Están alojados en prisiones argentinas? Sí. Tenemos digamos, personas que las tenemos muy aisladas entre ellos para que no tengan ningún tipo de poder. No han logrado en las prisiones argentinas lo que sí lograron lamentablemente en otros países. Pessoal, aqui para explicar para você que a Argentina classifica esses grupos como grupos terroristas. O que o Flávio Bolsonaro pede para que venha a ser classificado e que os Estados Unidos começa a olhar agora que vem classificar como grupos terroristas também, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, muito obrigado pelo seu joinha, estamos batendo a nossa meta de 22 mil todos os dias, 22 minutos com você. Te vejo às 11 da manhã, se você não puder às 11, às 15 horas ou à noite no Código 22. Deus abençoe a todos, tchau, tchau.